Olá, meu querido líder, minha querida líder, mais um estudo das nossas células. Lembrando a você que durante todo o mês de setembro, os pastores estão pregando os sermões da série O Cristão e a Política. Esse é o segundo da nossa série, estamos estudando na nossa célula. No último domingo, o pastor Emerson pregou no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 13 a 17, sermão intitulado A Balança da Autoridade. Queridos irmãos, o que é importante a gente deixar como introdução desse estudo? Embora existam vários espectros políticos, ou seja, pessoas que são denominadamente ditas de direita, mais conservadoras, pessoas que são de esquerda, mais progressistas, pessoas que são mais ao centro, não importa qual seja o seu espectro político, eu e você, como filhos de Deus, cristãos de fé professa, nossa regra de fé e prática sempre será norteada pelas Escrituras. Nós devemos sim, em determinados momentos, submissão ao Estado, nós vamos falar sobre isso, desde que tais princípios não firam as Escrituras, porque se ferirem, nós temos autonomia bíblica para desobedecer qualquer regra que o Estado tirano, porventura, possa impor a nós. Então, sobre essa visão panorâmica de que um cristão pode sim desobedecer ao Estado se ele ferir a nossa regra de fé e prática, que é as Escrituras, então nós nos pautaremos por ela e não por aquilo que o Estado diz. Logo mais nós vamos verificar em uma das perguntas que estudaremos esse ponto. Então, dentre as perguntas que você vai refletir aí na sua célula, a primeira delas é o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como cristãos, devemos ser bons cidadãos e devolver sim os impostos que são devidos, para que estes impostos sejam revertidos para o bem da sociedade, conforme Romanos 13, verso de número 7. Mas essa obediência, irmãos, isso precisa ser enfatizado na célula. Ela rejeita a adoração ao Estado. O que é o Estado? Partidos políticos, os próprios políticos que passam a ser superestimados pelos seus eleitores e correligionários. Então, nós não estamos em obediência a essas pessoas. Nós estamos em ano eleitoral, irmãos, irmãs, você sabe disso. Agora, dia 2 de outubro, nós iremos às urnas para elegermos aí representante para deputado federal, deputado estadual, senador da República, governador e presidente. Então serão vários os votos. Agora, diante dos princípios cristãos, como já fora dito, que rege a nossa vida, como deve ser direcionado o nosso voto? De que forma eu e você devemos votar? Como fora dito anteriormente, nós não somos de espectro qualquer, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Somos pautados pelas Escrituras. Queridos irmãos, muito fácil definirmos isso aí na nossa célula. Vamos supor que um político tido como um partido de direita, por exemplo, alguém que se diz conservador, nem sabe de fato o que é isso, que a gente encontra muito isso hoje, mas a pessoa, por exemplo, ela é a favor do aborto. Como é que eu vou votar numa pessoa que é a favor do aborto? Então isso tem que ser discutido na nossa célula. Nós, os cristãos, somos a favor da vida desde a sua concepção. Portanto, se um candidato, seja ele de esquerda, de direita, de centro, é a favor do aborto, como existem leis no nosso país, que até a 13ª semana de gestação, uma gravidez pode ser interrompida. Então, eu e você, como cristãos, nós não podemos aceitar isso. Nós somos a favor da vida. Não se pode punir um crime, seja lá oriundo de que forma foi ele praticado. Por exemplo, um estupro. Não, vamos interromper essa gravidez porque a mulher foi estuprada. Não, então você vai cometer um crime para punir outro. Você vai matar um inocente para punir o estuprador que você nem sabe quem é. Então essas questões devem ser debatidas por nós e nós devemos ter aí a pureza, a singeleza e filtrar isso pelas Escrituras. Então, como Davi escreveu lá no Salmo 139, que ele foi entretecido no ventre da sua mãe, ainda quando era uma substância informe,
Ou seja, desde a concepção existe vida e eu e você, como cristãos, nós nos pautamos pela vida e somos contra o aborto. Então, se você vota em candidatos dessa estirpe, você precisa peneirar tais conceitos naquilo que rege a nossa vida, que é as Escrituras Sagradas. Um segundo ponto, diz que sendo Deus soberano sobre qualquer governo humano, embora os homens acham que governem, o Salmo de número 2 diz que Deus dá risada deles. É Deus que é soberano, irmãos. É Ele que governa o universo. Ele quem rege a terra. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido pelos desígnios do nosso Deus. Então, irmãos, Ele governando tudo, Ele tem poder para pesar todas as instituições, inclusive a igreja. Como diz em 1 Pedro 4,17, é interessante que você faça a leitura desse texto aí na sua célula. Então ele diz, quais as características que identificam uma igreja quando ela está em falta na balança de Deus? Então, existem aqui, pregados pelo pastor Hermes, 3 características básicas dessa igreja. A primeira delas, qual é? É uma igreja que perdeu o quê? O seu vigor profético. Você se lembra, né, no Antigo Testamento, no livro de Juízes, de tempos em tempos, a nação em pecado, Deus levantava um homem que combatia aquele pecado e o povo era liberto, e novamente, depois de um tempo, eles caíam de novo, e Deus levantava novamente, né? Então, toda a nossa vida cristã é regida por isso, quando a verdade de Deus afronta o nosso coração. Uma igreja nunca pode perder o seu vigor profético. O pecado tem que ser denunciado. Essa igreja tem que gerar vida e mudança nas pessoas. Caso contrário, ela perdeu. Você se lembra de João Batista. O reverendo Hermes citou vários casos. Dentre eles aqui, eu quero elencar apenas o de João, mas no seu estudo você pode mencionar Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha, Pedro e João presos em Atos capítulo 4, quando eles dizem, convém que obedeçamos a Deus e não aos homens. Então a igreja, ela não pode perder o seu vigor profético. Quando João acusa Herodes num adultério velado que ele vivia com Herodias dentro do palácio, ele dizia, ó, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Então a igreja, ela tem essa voz profética, ela tem essa voz que vai na contramão daquilo que escraviza e quer dominar o homem. Então essa é uma das características que identificam quando uma igreja está em falta. É uma igreja que perdeu o seu vigor profético. Uma segunda característica que você pode comentar na sua cela também, é uma igreja que é aculturada, ou seja, a igreja do politicamente correto, onde se tudo é possível, onde tudo é permitido, onde não há confronto. É uma igreja apática, irrelevante, que não traz nada de mudança para a vida das pessoas. Ela, na verdade, ela até existe como uma instituição, mas ela está morta espiritualmente. Você lembra lá nas igrejas de Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Sardes, né, que João diz, ó, você tem nome de que vives, mas você está morta. Então, uma igreja que perde o vigor profético, uma igreja aculturada, ou seja, amoldada aos padrões do mundo. Essa é uma igreja que está em falta. E, por último, uma igreja partidária. É a igreja que abraça partidos políticos e é influenciada por projetos de poder. O reverendo Emerson citou as SEBs, né, que são comunidades eclesiais de base, que culminaram aí na teologia da libertação, tão propagada por teólogos aí, romanos, como o caso de Leonardo Boff, depois Paulo Freire, aí, com a pedagogia do oprimido, e tantos outros escritos que influenciaram aí para que fosse disseminada a tal teologia da libertação. Ou seja, são ideologias que relativizam o evangelho e que fazem as pessoas viver por conceitos progressistas. Então essa, infelizmente, é uma igreja partidária, que ela está achando que está viva como instituição, mas já morreu faz muito tempo. Então isso deve ser comentado por vocês aí na célula. Eu tenho certeza que será de grande valia. E por último, para a gente caminhar para o final aqui, a pergunta número 3 diz que leis contrárias à palavra de Deus tornarão o Estado totalitário e opressor. Aí se pede aqui para que você leia Daniel, né? Que é no capítulo 5, naquela famosa passagem onde Belsazar utiliza-se
daqueles artefatos que foram trazidos por Nabucodonosor de Jerusalém para a Babilônia, e ali naquela festa, na orgia, eles utilizam daqueles materiais que foram roubados, né, do templo de Deus. Então é uma analogia, né, para o que acontece hoje no mundo. São regimes totalitários que exigem das pessoas cerceando sua liberdade, e o socialismo, como fora dito, tanto pelo pastor Emerson à noite, como pelo pastor Diogo no culto da manhã, ele simplesmente foi algo que não deu certo em lugar nenhum do mundo, irmão. Na Coreia do Norte, atualmente hoje em Cuba, Venezuela, né, na China, né, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que teve em Stalin o seu maior assassino, né, esse regime matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Nunca deu certo em lugar nenhum, não é hoje, no mundo pós-moderno, globalizado, que ele vai dar certo. Então eu e você como cristãos, nós devemos estar sim antenados sobre tudo isso que tem ocorrido, mas devemos pautar tudo no crivo das Escrituras, para que isso seja peneirado e a minha e a sua vida seja regida por essa palavra que é o norte, que é o farol. Como diz Davi, ela é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. E por fim, é Cristo, irmãos, como foi lido em Colossenses capítulo 1. É por Ele, é por meio dEle, tudo foi feito para que Ele seja glorificado. Então Ele é o soberano, Ele é o Criador, nele convergem, dele partem todas as coisas. Ele é o sim e o amém, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu espero que essas dicas sejam de grande valia para que a sua célula seja uma bênção nessa semana. Compartilhem, confabulem, conversem, exponham seus argumentos e discutam tendo sempre as Escrituras como norte, para que você saia daí abençoado. Deus abençoe você, que a sua célula seja uma bênção. Uma boa semana a todos, Deus abençoe.